A todos e a todas. Eu gostaria de iniciar a minha fala porque a estratégia do coronel Mauro Cid de ficar em silêncio, ela é legítima do ponto de vista jurídico, é um direito constitucional, mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse e que, na minha opinião, merece muita atenção. Porque, veja, senadora, qual foi a resposta do Mauro Cid a todas as perguntas feitas até esse momento? Um parágrafo que cita um direito constitucional, a assessoria técnica da defesa e ficar em silêncio, correto? Não foi isso que ele disse até agora? Mas quando foi dada a palavra a ele, no momento inicial, quando ele tinha 15 minutos, ele disse somente isso? Não. Ele poderia ter dito somente isso, que foi a conduta permanente ao longo de todo o depoimento. Ficarei em silêncio por conta da assessoria técnica, meu direito de defesa, previsto constitucionalmente, com base em um habeas corpus. Mas repararam que na primeira fala dele, quando ele tinha liberdade de falar, antes das nossas perguntas, ele não se ateve apenas a esse texto? O que ele disse antes disso? Lido de forma objetiva, foi preparado e foi escrito. Ele disse que não estava na esfera das funções dele apreciar e emitir opiniões. Eu insisto, ele poderia não ter dito isso, mas quis dizer, escreveu o texto. Isso é um recado. Está dizendo alguma coisa. Além disso, ele diz no texto inicial dele a ideia de encaminhar a setores competentes. Ele poderia não dizer isso, mas ele disse. Então eu quero hoje valorizar o que foi dito, porque o resto foi a repetição de um direito constitucional que, de fato, ele tem. Então, nesse texto inicial dele, aparentemente só formal, sem nenhuma sinalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele se coloca dentro de uma hierarquia. Ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem? Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele, de apreciação, de opinião, e que ele encaminhava. Então vamos lá. Se tem uma investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele, e obviamente ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz: eu era apenas um ajudante de ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer. Porque, eu insisto, ele não chegou aqui e disse: boa tarde, vossas excelências, ficarei em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem 2 parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele. Qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia? Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos 2 primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido tem valor em termos de investigação. Fora o contexto. A relação histórica com Bolsonaro, pessoal e política, fora o contexto, minuta de golpe no seu celular. Mas além desse contexto, Duda, eu realmente prestei atenção na leitura inicial do Mauro Cid, quando ele faz questão voluntariamente de dizer para nós: eu fazia parte de uma hierarquia, fora disso não é competência minha. Ora, se a investigação concluir que há crime cometido por ele, esse primeiro parágrafo de hoje se torna fundamental, porque ele está dizendo para nós: não estou sozinho, não tinha competência de ir para além disso, eu estava cumprindo
ordens. Talvez o parágrafo inicial dele hoje seja histórico. Do jeito que ele pôde dizer, ele disse, estava cumprindo ordens. Ora, se nós descobrirmos que essas ordens eram criminosas, ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Submetido a quem? Cumprindo ordens de quem? Valorizo muito os 2 primeiros parágrafos aparentemente formais. Poderia dizer, boa tarde, ficarei em silêncio. Não, boa tarde, eu era só um ajudante de ordens. Isso tem sinal. Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Mas na parte final, tem uma outra questão que nós precisamos abordar com a sociedade brasileira, a relação com as Forças Armadas. Porque fica uma ideia de uma associação pró-Forças Armadas do bolsonarismo como se nós fôssemos contra. Mas nós estamos diante de um coronel que está fardado e que, ao que tudo indica, fraudou uma carteira de vacinação e, numa conversa com o coronel Lawande, nós não podemos esquecer isso, está escrito lá que Bolsonaro disse, segundo o Mauro Cid, que ele não confia em quê? Não confia, Jandira falou isso textualmente, no alto comando do Exército. Então eu quero chegar aqui a uma conclusão importante. Eu estou falando e não perguntando porque já sei de antemão que o Mauro Cid não responderá. Eu quero quebrar essa ideia. Eu quero poder dizer que fica comprovado que determinadas ações criminosas envergonham o Exército. E que, segundo o texto verificado no celular do Mauro Cid, Bolsonaro não confiou no alto comando do Exército para dar consequência a um golpe contra a democracia. Então nós temos que afirmar para a sociedade brasileira, se continuar nesse caminho de investigação, que o alto comando de fato não quis e que a relação também não é tão boa e confiável entre esse setor e as Forças Armadas que devem, de fato, cumprir um papel de defesa da democracia, da legalidade, perfeitamente falando. E para terminar, senhor Mauro Cid, o senhor, tenente-coronel, tornou-se ajudante de ordens. Nessa situação, submisso a Bolsonaro. Mas eu queria poder dizer o seguinte, concordo com a linha do deputado Rubem Júnior. Defender-se agora, na minha opinião, é dizer a verdade sobre todas as pessoas que participaram disso. Porque o senhor está deixando de ser, abre aspas para o Rubem Júnior, fiel assessor para bode expiatório. Na minha opinião, posso estar equivocado do ponto de vista jurídico, quanto mais responsabilidade sobre o senhor, maior a sua pena. Quanto mais o senhor reconhecer que houve uma arquitetura política e coletiva, por uma dimensão de proporcionalidade, menor a sua pena. E o bolsonarismo, eu quero terminar com isso, na minha concepção existe direita, existe conservadorismo, como a Duda muito bem descreveu, e existe uma outra coisa chamada bolsonarismo, que a gente vê nos bastidores aqui no plenário. É glorificação do ódio, é sarcasmo, é ironia, é desprezo completo à dignidade do outro, é riso diante do sofrimento humano, é uma lacração intencional na busca por autopromoção a partir do ódio deliberado contra o outro. O bolsonarismo faz da violência política e da política violência, no microfone e fora do microfone. Então, essa lógica cruel não vai ter compaixão do Senhor, não vai defender o Senhor. Pelo contrário, vai comemorar toda a responsabilidade em cima do Senhor, porque é da lógica do bolsonarismo a ausência completa de solidariedade, compaixão, sensibilidade, amor ao próximo, é a violência como política e a política como violência. E nesses últimos 40 segundos, eu gostaria de manifestar solidariedade à companheira Erika Hilton. Eu jamais compararia uma frase tipo, a pessoa que está chamando a atenção está carente,
com um crime tipificado em lei de homofobia. Não dá para comparar. E nesse país, muitas pessoas são assassinadas por crimes de ódio, de homofobia e de transfobia. Isso machuca, isso entristece, isso promove sofrimento. E lá na ponta, isso estimula ações de violência e produção da morte. Nós poderíamos divergir, trocar ideia, pensar diferente, mas a extrema-direita é a promoção do ódio e da morte. Solidariedade a Érica.